Fala galera, Márcio aqui, aula 3 de Física Básica, beleza? Do nosso projeto do zero ao básico em 6 semanas, a matéria é ótica. Vamos lá. Bom galera, antes de começar a aula, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, beleza? Já deixar um like aí. Essa aula vai ser uma aula mais teórica, ok? A lista de exercícios vai ter mais ou menos de 10 a 15 exercícios, eu ainda estou pensando sobre isso, mas a gente vai conseguir aplicar praticamente tudo que a gente vai ver nessa aula, beleza? Vamos lá. Luz. Luz é a radiação eletromagnética capaz de provocar a sensação visual no observador normal. Ela transporta uma energia chamada energia radiante, que é capaz de sensibilizar as células de nossa retina e provocar a sensação de visão. Então você só consegue enxergar porque existe a luz. A luz ocupa uma posição intermediária na escala dos comprimentos de onda e apresenta tanto propriedades ondulatórias como corpusculares. A velocidade da luz é representada pela letra C e ela é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, e o que significa a gente avaliar o comprimento da onda da luz? Aqui a gente tem uma escala, certo, que está indo do 10 a menos 14 metros até o 10 a 6 metros, ok? Os menores, o menor comprimento de onda é o raio gama, certo? E com o maior comprimento de onda é a onda de rádio, certo? O que é visível para a gente, ele varia aqui de 400 e poucos nanômetros até quase 800 nanômetros, 720, 700 e poucos nanômetros, ok? E então essa é a faixa de onda que a gente consegue enxergar, que é a luz que é visível, ok? Quando um objeto possui cor branca, é porque ele reflete todas as cores que incidem sobre ele. Assim, podemos dizer que a luz proveniente do Sol e que chega até a Terra é uma soma de todas as cores. Conhecemos esse conjunto de cores como sendo a emissão de luz branca. Quando o Sol ou uma lâmpada incandescente, aquelas de filamento, emitem luz, dizemos que nesse caso é emitida a luz branca. Então, galera, você já deve ter ouvido alguém falar, né, sobre como é mais conveniente você usar blusa branca em dias de calor. Por quê? Porque ela vai refletir toda a luz que está chegando até você. E com isso vai absorver menos calor. Se você usar uma blusa preta, por exemplo, você vai absorver todos os raios de luz. Beleza? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma figura da luz branca, ok? Ela está passando por um prisma. E quando passa pelos prismas, a gente consegue enxergar essas cores aqui. Por que a gente enxerga só essas cores? Porque é o que está dentro do comprimento de onda da nossa visão, galera. Então, quantas cores tem no arco-íris? Ah, tem 7 cores. 7 que a gente consegue ver, entendeu? É por isso que a gente diz que essas são as cores do arco-íris. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vamos falar sobre a propagação da luz. Para representar graficamente a propagação da luz emitida por uma fonte de luz, são utilizados segmentos de reta, que indicam direção e sentido, denominados raios de luz. O conjunto de raios de luz é chamado de feixe de luz, e pode ser cônico convergente, cônico divergente e cilíndrico, que é o paralelo. Galera, vamos observar aqui. Quando é convergente, né, que está convergindo para algum lugar. Então a gente tem os nossos feixes de luz, né, os nossos raios de luz convergindo para um ponto. Quando é divergente, ele está divergindo de um ponto, ok? E quando ele é cilíndrico ou paralelo, ele se encontra dessa forma. Show? Vamos falar sobre os fenômenos ópticos. Reflexão da luz ocorre quando a luz incide em uma superfície refletora e se mantém no mesmo meio, sofrendo mudança na direção da propagação. A refração da luz é a mudança na direção de propagação que sofre um raio luminoso, ao passar de um meio transparente para outro. E a absorção é a parte da luz que se transforma em outro tipo de energia. É o que ocorre, por exemplo, nos aquecedores solares presentes em algumas residências. Bom, reflexão. Os feixes de luz eles batem, certo, em algum meio e eles são 100% refletidos, tá vendo? Enquanto a refração, eles passam pelo meio e eles sofrem uma pequena curvatura, certo, no seu caminho. E a absorção é quando tem uma completa absorção desses feixes de luz, como a gente pode observar aqui. Propagação da luz, certo? Os meios transparentes são meios em que a luz o percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente. O principal exemplo, galera, que a gente pode usar é o vácuo, beleza? A luz passa por ele sem nenhum problema.
Nos meios translúcidos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Esse tipo em meio tem mais exemplos, como o papel manteiga, o vidro fosco, as nuvens, certo? E por último, os meios opacos, que é onde a luz não se propaga. Esses meios eles absorvem e refletem essa luz. A luz absorvida é transformada em outras formas de energia. Aqui nós temos nossos exemplos, ok? O meio transparente é dessa forma, ele passa direto e chega até o observador. O meio translúcido ele tem algumas variações, está vendo? E o meio opaco não chega nenhuma luz ao observador. Sobre fonte de luz, nós temos as fontes primárias, são corpos que emitem luz próprias. Por exemplo, uma lâmpada acesa, uma chama de vela, o sol, o fogo, beleza? E as fontes secundárias são corpos que enviam luz que recebem de outras fontes. O processo de envio pode ocorrer tanto por reflexão ou por refração. Em ambos os casos ocorre a difusão, processo no qual os raios de luz são espalhados aleatoriamente. Como exemplos das fontes de luz secundária, nós temos uma lâmpada desligada, a luz, uma pessoa, então uma planta. Então, se você está agora no seu quarto estudando e você está vendo uma garrafa, a sua garrafa de água que está do seu lado, ela é uma fonte secundária de luz. Por quê? Porque ela está recebendo luz de uma outra fonte, que é a sua lâmpada. Beleza? Bom, fonte de luz, corpo capaz de emitir luz, existem dois tipos, a primária e a secundária. A primária é o corpo luminoso e a secundária é o corpo iluminado. Show? Galera, questão de vestibular, ok? A gente precisa entender quais são os princípios da ótica geométrica. Tem o princípio da independência, ou seja, um raio de luz não interfere na propagação de outro raio de luz. Se você pegar duas lanternas e cruzar as lanternas, você vai ver que isso não vai interferir. Elas vão funcionar normalmente e vão iluminar normalmente. Nós temos o princípio da reversibilidade, quando se inverte o sentido de propagação e sua trajetória não muda. A gente vai ver uma foto que vai exemplificar bastante isso e fica fácil entender o princípio de reversibilidade. E por último, o princípio da propagação retilínea, ou seja, nos meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. Aqui nós temos nossos exemplos, ok? Princípio de propagação retilínea. A gente pode ver que a luz está fazendo uma linha reta aqui, tá vendo? Está muito bem definido. É um exemplo de propagação retilínea. Em relação à independência dos raios de luz, nós temos exemplo aqui, ó, uma festa, uma boate, e vocês conseguem ver que uma luz não vai interferir na outra, ok? Elas meio que passam uma por dentro da outra. E a reversibilidade da luz é o quê? A luz que está chegando aqui no espelho do motorista, ela é a mesma luz que vai chegar no olho da pessoa que está sendo observada. Sombra e penumbra. Bom, sombra e penumbra são regiões que surgem quando um objeto é colocado à frente de uma fonte luminosa. São aplicações diretas do princípio da propagação retilínea da luz. Uma região de sombra é aquela onde não há a incidência de luz. A sombra surgirá quando o objeto for colocado em frente a uma fonte pontual de luz, isso é, quando o objeto estiver diante de uma fonte luminosa cujas dimensões forem desprezíveis, haverá a formação de sombra. Aqui está um exemplo claro, né? A gente tem uma fonte pontual, ou seja, uma fonte pontiforme, e a gente tem um corpo. Mas somente a sombra é formada, né? Que a gente também pode chamar de umbra, beleza? A gente tem uma sombra muito bem definida. Porque os raios de luz estão passando aqui, ó, paralelo a tangenciando, no caso, né, esse nosso corpo, que é uma esfera, tá vendo? Então, a luz ela não faz curva, ela não vai parar aqui. Ela tangencia e segue o caminho dela, beleza? E agora vamos falar sobre a penumbra, né? Quando a fonte luminosa é extensa, ou seja, quando as dimensões não podem ser desprezadas, há a formação de uma região mais clara ao redor da região de sombra. Essa região é a penumbra, beleza? E qual é a diferença entre as regiões de sombra e a penumbra? Está no fato de que a sombra é uma região muito bem definida e muito mais escura, e a penumbra é a região mais clara e contornos menos definidos. Aqui está um exemplo de penumbra, tá vendo? Vamos observar essa imagem. A gente tem uma fonte extensa, ou seja, já não é mais um ponto, ela é uma fonte extensa. Ela emite o raio de luz, tá vendo? Ah, vai vir um raio de luz que ele está vindo aqui, ó, tangenciando e chegando nesse ponto. Vai ter outro raio de luz que vai chegar nesse ponto e assim sucessivamente, certo? Esse ponto aqui, que a gente chama de sombra, né, que é a nossa umbra, é onde não chega nenhuma luz, enquanto a penumbra ainda chega um pouco de luz, entendeu? Essa é a diferença entre a penumbra e a sombra, beleza?
Espelho plano. As leis de reflexão servem para definir as condições em que há reflexão regular. Se estabelece que a direção normal e os raios de luz incidente e refletida estão contidos no mesmo plano e o ângulo de incidência dos raios de luz em relação à reta normal é igual ao ângulo de reflexão. Falei grego? Não. Observe aqui a figura. Vamos lá. O raio de luz incidente e o raio de luz refletido. O ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, correto? E aqui a gente tem um espelho, então a luz batendo no espelho, ela vai ser refletida com o mesmo ângulo, beleza? Vamos falar agora sobre a formação de imagens. Nos espelhos planos ocorre quando dois ou mais prolongamentos de raios de luz se cruzam, dando origem a imagens virtuais. As imagens virtuais são sempre direitas, isso é, têm a mesma orientação vertical dos seus objetos e não podem ser projetadas, como ocorre no caso das imagens reais. As imagens formadas no espelho plano encontra-se à mesma distância do espelho e que o objeto da imagem. Portanto, se você enxerga a sua imagem refletida em um espelho a 2 metros de distância, sua imagem é formada a uma distância de 4 metros em relação a você, porque são os 2 metros que distanciam você até o espelho e de dentro do espelho até a sua imagem vai ter os mesmos 2 metros. Com isso, surge uma distância de 4 metros entre você e a imagem que você está observando. Galera, um exemplo clássico, tá? A gente tem um espelho e tem uma pessoa, né? Tem um olho bem aqui assim, ó, visualizando bem o espelho de frente, certo? Então, com isso acontece o quê? Que a mesma distância aqui, ó, de A até D é a distância de D até C, beleza? Vamos falar sobre a associação de espelhos planos. Ela é feita aliando-se dois espelhos com um certo ângulo alfa, medido em relação à direção normal à superfície dos espelhos. Nesse caso, observa-se a formação de um número progressivo de imagens, à medida que o ângulo alfa diminui. A forma que nos permite calcular o número de imagens formadas pela associação de dois espelhos planos é a seguinte. Bom, isso aqui a gente tem, né, uma figura que vai representar essa associação, certo? E o número de imagens formado vai ser igual a 366 dividido pelo alfa. O alfa é o ângulo entre as direções normais de cada espelho, subtraído de 1. Bom, galera, nossa aula finalizou, beleza? Obrigado por assistir. Curta e compartilhe e clique no sininho. Galera, foi uma aula 100% teórica, beleza? Vai ter a nossa lista de exercícios, tanto com questões teóricas como questão também de contas, beleza? E já estará no nosso canal, beleza? Valeu, abração e tamo junto!